Nova York, 1936. Thomas E. Dewey, um promotor jovem, implacável e com ambições políticas que chegavam até a Casa Branca, olhou para as câmeras e fez uma promessa que ecoou por todo o país. Ele jurou destruir o sindicato do crime e garantir que Charles Lucky Luciano, o arquiteto da máfia moderna, apodrecesse em uma cela úmida pelo resto de sua vida natural. E por um tempo, pareceu que Dewey havia cumprido a promessa. Ele condenou Luciano a uma pena brutal de 30 a 50 anos. Era o fim da linha para o imperador do submundo. Mas a ironia do destino tem um senso de humor macabro. Uma década depois, o mesmo Dewey, agora governador de Nova York e de olho na presidência, pegaria sua caneta tinteiro e assinaria o perdão executivo do homem que ele jurou destruir. Como isso aconteceu? Como o inimigo público número 1 se transformou no trunfo secreto de um político moralista? A resposta envolve o governo dos Estados Unidos implorando por ajuda à máfia, submarinos nazistas, uma invasão na Sicília e uma aliança tão sombria que permaneceu em segredo de Estado por décadas. Esta é a história de como Lucky Luciano foi condenado à prisão perpétua pela justiça, mas usou uma guerra mundial e a ambição de um político para comprar uma passagem só de ida para a liberdade. Para entender a magnitude dessa reviravolta, precisamos voltar ao momento em que Thomas E. Dewey se tornou o herói da América. Nos anos 30, a máfia parecia invencível. Com a lei seca, eles haviam construído impérios financeiros que rivalizavam com Wall Street. Luciano, tendo eliminado os velhos chefes e criado a comissão, era o presidente do conselho dessa corporação sombria. Ele andava pelo Waldorf Astoria em ternos de seda, jantava com celebridades e parecia imune à lei. A polícia local estava no seu bolso. Juízes desviavam o olhar. Mas Dewey era diferente. Ele era um escoteiro com um bigode perfeitamente aparado, um moralista que percebeu que a única maneira de subir na política de Nova York era derrubando o homem mais intocável da cidade. Dewey não conseguiu pegar Luciano por assassinato, extorsão ou contrabando de bebidas. Em vez disso, ele usou uma tática questionável, mas eficaz. Ele focou na rede de prostituição da cidade. Historicamente, a máfia italiana, e Luciano em particular, consideravam o controle de bordéis um negócio sujo, deixado para gangues menores. No entanto, Dewey reuniu dezenas de trabalhadoras sexuais e cafetões aterrorizados, oferecendo-lhes imunidade em troca de apontarem o dedo para o topo da pirâmide. No tribunal, a imagem de Luciano foi destruída. O júri, hipnotizado pela retórica inflamada de Dewey, não hesitou. Culpado. A sentença do juiz foi um golpe de marreta. De 30 a 50 anos na prisão estadual de Clinton, em Dannemora, um inferno gelado perto da fronteira canadense conhecido como a Sibéria de Nova York. Quando os portões de ferro de Dannemora se fecharam atrás de Luciano, Thomas Dewey cavalgou a onda de popularidade. Ele se tornou promotor público e, impulsionado pela imagem do homem que prendeu Lucky Luciano, foi eleito governador do estado de Nova York. A condenação de Luciano foi o pilar mestre de sua carreira política. Dewey era a lei e a ordem encarnadas. Luciano, por outro lado, foi reduzido a um número, esfregando o chão e trabalhando na lavanderia da prisão. O império parecia ter ficado para trás, mas o mundo gira, e as guerras mudam as regras do jogo. Chega o ano de 1942. Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial após Pearl Harbor, e a costa leste americana se torna um ponto cego aterrorizante. Submarinos alemães, os temidos U-boats, estavam afundando navios mercantes americanos logo na saída do porto de Nova York, muitas vezes guiados pelas luzes da cidade. Para piorar o pânico, o SS Normandy, um luxuoso transatlântico francês que estava sendo convertido em um navio de transporte de tropas, misteriosamente pegou fogo e virou no porto de Manhattan. O escritório de inteligência naval, ONI, estava desesperado. Eles temiam sabotadores nazistas e espiões infiltrados entre os estivadores. A Marinha percebeu uma verdade desconfortável. O governo não controlava as docas de Nova York. A máfia controlava.
O submundo ditava quem trabalhava, quais cargas eram movidas e o que acontecia na escuridão dos pieres. A inteligência naval engoliu o orgulho e procurou Joseph Sox Lanza, o czar do mercado de peixes de Fulton, e depois Meyer Lansky, o gênio financeiro do sindicato e o melhor amigo de Luciano. O pedido era simples. A Marinha precisava que as docas fossem fechadas para espiões e que qualquer sabotagem parasse imediatamente. Lansky, sempre o negociador astuto, sorriu e deu a eles a realidade cruel. Ele e Frank Costello podiam até tentar ajudar, mas os estivadores, os bandidos durões do porto, só obedeciam a uma voz. E essa voz estava apodrecendo em Dannemora. Nascia assim a Operação Underworld, Operação Submundo, um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos, o mesmo governo que o condenou, agora precisava do inimigo público número 1. Um acordo foi selado em sussurros. De repente, as condições de prisão de Luciano melhoraram drasticamente. Ele foi transferido discretamente de Dannemora para a prisão de Great Meadows, muito mais próxima de Nova York, onde o clima era ameno e as regras flexíveis. Lá, em uma sala de visitas privada, o chefe da máfia começou a receber oficiais de alta patente da inteligência naval. Luciano não precisou escrever memorandos. Ele enviou a palavra. A ordem fluiu das grades de Great Meadows para os bares sombrios do Brooklyn e de Hell's Kitchen. De um dia para o outro, as greves nas docas cessaram. Os olhos e ouvidos da máfia se tornaram a rede de contra-inteligência mais eficaz do mundo. Suspeitos de simpatia nazista apareciam espancados ou simplesmente desapareciam nas águas turvas do East River. A sabotagem no porto de Nova York caiu para zero. A máfia italiana, com seu ódio profundo pelo fascismo de Mussolini, aliou-se à bandeira estrelada. Mas a contribuição de Luciano não parou em Nova York. Em 1943, os aliados preparavam a Operação Husky, a invasão da Sicília, o ventre exposto da Europa de Hitler. A inteligência naval precisava de mapas detalhados da costa, contatos seguros e líderes de resistência locais. Quem melhor para fornecer isso do que a própria máfia siciliana? Mussolini havia passado 2 décadas caçando e torturando mafiosos, tentando erradicar o poder deles para consolidar o seu próprio. Luciano, através de Lansky e seus contatos na Marinha, forneceu nomes de chefes mafiosos na Sicília, como o lendário Don Calogero Visini. Quando os tanques americanos desembarcaram, muitos foram guiados por partisans locais que eram, na verdade, homens de honra da máfia, abrindo caminho e facilitando a queda das guarnições fascistas. A inteligência fornecida por Luciano salvou milhares de vidas americanas. A guerra acabou em 1945, com a vitória dos aliados. Mas no estado de Nova York, uma nova guerra estava apenas começando, uma guerra política. Moses Polakov, o brilhante advogado de Luciano, entrou com uma petição oficial de clemência executiva. O argumento era irrefutável. Charles Luciano havia prestado serviços inestimáveis e classificados às Forças Armadas dos Estados Unidos. A batata quente caiu exatamente no colo do homem que o havia colocado na cadeia. O governador Thomas E. Dewey. Dewey estava em uma encruzilhada terrível. Aquele era o seu troféu de caça. Libertar Luciano seria um choque para o público e mancharia sua imagem de combatente do crime. No entanto, a pressão nos bastidores era colossal. O Exército e a Marinha confirmaram, a contragosto e em documentos confidenciais, a ajuda da máfia. Mas a verdadeira engrenagem que forçou a mão de Dewey foi a política de Nova York. Dewey não queria ser apenas governador. Ele queria ser o presidente dos Estados Unidos na eleição de 1948. Para vencer, ele precisava dominar Nova York. Ele precisava do apoio dos sindicatos de trabalhadores, precisava das máquinas políticas de bairros específicos e precisava que o influente bloco de eleitores italianos não se voltasse contra ele. Quem controlava as lideranças sindicais e as grandes massas operárias? Frank Costello e Meyer Lansky. O submundo nunca documenta seus subornos
e a história oficial fala apenas dos serviços de guerra, mas nos corredores enfumaçados de Tammany Hall e nas mesas de pôquer de Lansky, sabia-se que a libertação de Luciano era uma transação. A máfia teria garantido que a máquina sindical não causasse problemas nas reeleições de Dewey e, crucialmente, despejou quantias massivas de dinheiro não rastreável nas campanhas do Partido Republicano no estado. A condenação de Luciano havia feito de Dewey um governador. Agora, paradoxalmente, a poderosa influência da organização de Luciano pavimentaria a ambição presidencial de Dewey. O governador prometeu prisão perpétua, mas o chefe da máfia, indiretamente, ajudou na consolidação do seu poder político. Era a simbiose perfeita entre o crime e a política. Em janeiro de 1946, encurralado pela utilidade de Luciano na guerra e pela necessidade de apoio político, Thomas Dewey engoliu seu orgulho e fez o anúncio que chocou a nação. Ele comutou a sentença de Lucky Luciano. Em seu pronunciamento público, Dewey manteve a pose estoica, justificando a decisão com base na ajuda vital de Luciano ao esforço de guerra, algo atestado pelos mais altos comandos militares. No entanto, Dewey não podia simplesmente abrir as portas da prisão e deixar o imperador voltar ao Waldorf Astoria. Havia uma condição inegociável anexada ao perdão. Luciano seria libertado, mas imediatamente deportado para a Itália, seu país de nascimento, e banido para sempre do solo dos Estados Unidos. Era uma saída magistral para o político. Dewey mantinha a aparência de que estava expulsando o lixo da América. O governo mantinha seus segredos militares relativamente obscuros, e a máfia conseguia seu chefe de volta à liberdade, livre da temida prisão de segurança máxima. A partida de Charles Lucky Luciano não se pareceu com a de um criminoso deportado em desgraça. Pareceu a despedida de um chefe de Estado. No dia 9 de fevereiro de 1946, o cargueiro SS Laura Keene estava ancorado em um pier no Brooklyn. Nevava na cidade, mas dentro do navio, o clima era de festa de gala. As autoridades portuárias, muitas delas sob influência direta do sindicato, fecharam os olhos enquanto uma procissão de limusines chegava ao cais. Gangsteres de alto escalão, líderes sindicais, políticos locais, atrizes e velhos amigos subiram a bordo carregando caixas de champanhe francês, cestas de caviar, lagostas e dinheiro em espécie. Frank Costello, agora o chefe em exercício da família, estava lá. Meyer Lansky, o amigo fiel, estava lá, abraçando o homem com quem ele havia moldado o crime americano. Luciano vestia um sobretudo de lã fina e um chapéu fedora ajustado no ângulo perfeito. Ele não usava algemas. Ele bebia champanhe, ria com os amigos e recebia homenagens no convés do navio que o levaria para longe da terra que ele havia conquistado nas sombras. Enquanto as sirenes do navio soavam, anunciando a partida, Luciano foi para a murada. O SS Laura Keene navegou lentamente pelo porto, passando pela Estátua da Liberdade. Reza a lenda que Luciano olhou para a estátua em silêncio por um longo tempo. Ele havia chegado ali décadas antes como uma criança imigrante pobre do gueto, construiu um império de sangue e milhões de dólares, foi derrubado pela justiça, e então usou as falhas e os desesperos dessa mesma nação para negociar sua saída. A milhares de quilômetros dali, na mansão do governador em Albany, Thomas E. Dewey talvez tenha pensado que havia vencido, que havia livrado a América do seu maior monstro e garantido seu próprio futuro político. Ele concorreu à presidência 2 vezes e perdeu as 2. Mas a máfia continuou. A comissão continuou. E Lucky Luciano de Nápoles passaria o resto de sua vida vivendo no luxo, controlando o tráfico internacional de narcóticos e provando que as promessas dos políticos, até mesmo as de prisão perpétua, têm um preço. No jogo entre o paladino da justiça e o mestre do submundo, a lei pode até ter dado a sentença, mas foi o crime que escreveu as letras miúdas do contrato.